entre Vitória e São Mateus. Outro cenário, 2016, um trevo em Imbé de Minas, região de Caratinga, caminho entre Ipatinga e Carangola. Em dois momentos distintos, dois viajantes solidários, um no seu carro Celta vermelho e outro na sua motocicleta Harley Davidson, avançam na vastidão do Brasil. Em que pensavam? Com que sonhavam acordados? Súbito, a violência, golpes, queda, a escuridão que sucede à dor. Dois corpos abandonados, caídos e machucados. São mais um acréscimo na vertiginosa estatística da violência brasileira. Afinal, ter um Celta é perigoso. Ter uma Harley Davidson, pior ainda. Parar sozinho num bar da beira de estrada ou diminuir a marcha no cruzamento pode custar a vida. Investigar irregularidades, então, nem se fala. Aliás, viver é perigoso. Quando alguém encontra esses dois corpos, aos poucos eles vão recuperando o aspecto de gente e oferecendo pistas e revelando entre si estranhas conexões. Em ambos, o sonho do magistério, da transmissão do conhecimento, da formação da juventude. Neles, a vida construída no interior do Brasil, criando a família e usando a sua competência na construção de melhores condições de vida dos lugares que escolheram para viver. Valdenir José Belinello, da turma de 85, pesquisador e professor da Universidade do Espírito Santo, estava cedido ao governo do Estado para resgatar um hospital em crise, e o seu cruel assassinato não foi elucidado até hoje. Marcos Antônio Costa de Oliveira, da turma de 89, que está sendo homenageado aqui ano, empresário de sucesso no ramo das farmácias magistrais, era também professor e formador de novos empreendedores do Sebrae, e também não se conhece quem o assaltou. Para um observador mais sagaz, o mistério aumenta quando se encontra outra ligação entre eles. Eram farmacêuticos com diplomas obtidos na escola de Ouro Preto. Como nós, hoje, Valdenir e Marcos voltaram aqui muitas vezes depois de formados, sempre em abril, ano após ano, quando o verão já se foi e os primeiros frios fazem a sua arremetida. Por que voltar? Por que voltamos nós? Alguém responderia, é a tradição. Um hábito que vem sendo fortalecido nos últimos anos, graças principalmente aos esforços das valentes colegas como Maria José, Josiane, Renata, Célia, Cláudia, que tiraram do zero essa festa e transformaram no que ela é hoje. Mas o que existe aqui de forma subjacente que nos impele a voltar e buscar reencontrar uma parte importante de nossas vidas? O que está impregnado nas paredes daquela escola que vai além da pedra, da madeira e do cimento que a mantém de pé? Indo além do significado da palavra tradição, a teóloga Maria Clara Bingemann, refletindo sobre os tempos de descrença em que vivemos, nos lembra que o termo latino tradere significa também passar adiante. Não se limita somente à conservação e transmissão de conteúdos adquiridos anteriormente, mas integra, no curso da história, novos conteúdos, adaptando-os aos mais antigos. A tradição faz ser de novo aquilo que já foi. Não está limitada ao saber fazer de uma cultura, mas se identifica a vida mesma de uma comunidade. A tradição não se limita a conservar os elementos de uma cultura. Ela, de certa forma, os reinventa e transmite. Quando eu lembro de Belinello e de Marquinhos, não tenho como deixar de associá-los a esses sonhos de reinvenção e transmissão do saber. Aprendemos isso aqui com os nossos mestres e nos orgulhamos do pioneirismo e longevidade de nossa escola, mesmo sabendo muito pouca coisa sobre ela. Na verdade, a gente sabe muito pouco sobre o nosso passado. E isso não é incomum. Outro chavão que se repete com uma certa frequência no Brasil é o que atribui a repetição de várias de nossas mazelas ao fato de sermos um país sem memória. Isso nos torna reféns de um imediatismo que impede um distanciamento crítico necessário para estabelecer formas seguras de resolvê-los. Fernando Pessoa, pensando nas suas origens, ele via que poucos sabem qual é o rio da minha aldeia.
e para onde ele vai e de onde ele vem. Ninguém nunca pensou no que há além do rio da minha aldeia. E aqui, senhoras e senhores, existe muito mais além da pedra, da cal e da madeira que ainda mantém de pé aquele velho edifício. Tenho me dedicado prazerosamente a cutucar essas paredes, procurando desvendar esse mistério. O ponto de partida, um arquivo que está prestes a virar poeira, conversas com velhos mestres e antigos alunos que vêm nos aniversários da escola, e um monte de vestígios espalhados em jornais, documentos, artigos, teses. Principalmente, procuro entender por que esse curso sobreviveu durante tanto tempo. Qual a real importância dos alunos que ele formou para o país? Qual a real necessidade de uma profissão que tem que lutar tanto para demonstrar à sociedade a sua necessidade e alcançar o reconhecimento que merece, que julga merecer? Devo confessar que, desenrolando esse novelo, fui aos poucos associando a vida da escola, aliás, ela mesma, um personagem feminino, ao de uma heroína da literatura vitoriana, como Jane Eyre, ou a outra do romantismo russo, como a Anna Karenina, que tiveram a capacidade de transcender as dificuldades e encontrar a redenção. Mas vi também o mergulho nos porões escuros da existência, induzido por injustiças e incompreensões. Ambas as coisas são etapas recorrentes nessa saga extraordinária vivida pela Escola de Farmácia. Aquilo que eu encontrei, material muito mais vasto do que eu imaginava, transformei em um livro que procuro publicar há algum tempo. Àqueles que me cobravam essa demora, eu respondi que quem esperou 179 anos podia esperar 180 anos, para ter um relato com a qualidade que a Escola de Farmácia merece. Ainda espero a adesão dos conselhos federal e regional para a consolidação desse projeto, mas o destino já me abriu uma porta decisiva para a sua etapa inicial. Através de uma pessoa intimamente ligada a essa história, o sociólogo e empresário da área de desenvolvimento de produtos farmacêuticos, Jovelino Carvalho Mineiro Filho, neto de ex-aluno e bisneto de uma das grandes inspeções nacionais formadas pela Escola de Farmácia, o saudoso diretor Jovelino Mineiro, ele acreditou nessa ideia e permitiu que parte significativa do projeto caminhasse em ótimas condições de temperatura e pressão. Procurei resgatar e trarei novamente à cena nomes de personagens definitivos para a Escola de Farmácia que provavelmente nunca foram falados entre nós. Nomes como Joaquim Antão Fernandes de Leão, José Pedro Dias de Carvalho e José Antônio Marinho, cujas vidas eu procurei esmiuçar. Proximamente, iremos inaugurar na sala da congregação da escola os seus retratos e devolver a placa com o nome de Calixto José Vieira à travessa da rua direita que leva o seu nome. Lutando sempre para evitar que essa memória seja perdida, rendo aqui as minhas homenagens à professora Marta de Lana, grande incentivadora do Museu da Farmácia, e que no ano da sua aposentadoria deu um passo decisivo para a recuperação do antigo Salão Nobre, patrocinando a recomposição do seu balaústre. Da mesma forma, agradeço à família do farmacêutico Lauro Barbosa, nosso ex-aluno, pela doação de peças do seu mobiliário para a Farmácia Central. Outro sonho realizado nesses dias foi de assistir à defesa de uma dissertação de mestrado, elaborada a partir de um acervo do museu, particularmente de um livro de farmacologia, pelo aluno Weiler Paulo dos Santos, orientado com muita sensibilidade pela nossa querida homenageada de hoje, a professora Andréa Grabe Guimarães. Aproveito também para registrar a minha alegria pela homenagem que recebe aqui uma figura da dimensão de Josélia Cíntia Quintão Penafrade, ex-aluna querida, capaz de vencer, como eu sei, as vicissitudes que a vida lhe impôs e se destacar como um dos expoentes da farmácia contemporânea no Brasil. Vejo também com satisfação o querido Cassinho ser reconhecido pelos anos de dedicação à escola. A propósito dessa festividade de hoje, eu mostro no livro que somente depois de 52 anos de existência, a escola encontrou uma casa digna para viver e somente depois de 54 anos realizou pela primeira vez uma festa como essa que a gente tem aqui hoje, no dia 4 de abril de 1893. Muito tiveram que argumentar nossos fundadores para vencer preconceitos e enfrentar injustiças cometidas contra a escola e a profissão desde a sua fundação. No livro, reproduzo 2 documentos incríveis
talvez dois dos maiores documentos produzidos no século XIX sobre a produção farmacêutica no Brasil, que mostram a natureza desse empenho. Eu insisto em retornar, terminando, a Berinelli Marquinhos e seus sonhos. Para isso, de maneira meio torta, eu lembro de dois antigos professores da escola, dois Vicentes, de quem comemoramos o centenário de nascimento no ano passado. Vicente Maria de Godoy, formado em 40, meu pai, e Vicente Helena Trópia, formado em 46. Um mais reservado, dedicado às ciências, à investigação científica e à poesia. O outro mais expansivo e de caráter empreendedor. Viveram intensamente os momentos em torno da criação da UFOP e das mudanças no perfil dos alunos da escola, no momento em que havia quase uma hegemonia das análises clínicas e que a área farmacológica andava embaixo. Naquele momento conturbado, eles se desentenderam em meio a um ambiente tumultuado e nunca mais se falaram, né? Quando eu preparava o material para homenagear meu pai, de repente eu encontrei uma velha fotografia em que descobri esses dois Vicentes. Eles olhavam fixamente em direção à câmera, numa visada que ia além, rumo ao infinito. Ali estavam duas crianças envolvidas numa aula de simples companheirismo, ainda preservada dos embates que a vida iria trazer para eles. Cada um contribuiu para a escola do seu modo e são reconhecidos e avaliados por isso até hoje. Mas a essência de cada um permanece mais forte em pequenos gestos praticados longe da vida pública e que nunca vão ser esquecidos pelas suas famílias. Da mesma forma, além de seus feitos profissionais, procuro imaginar Berinelli e Marquinhos também como meninos em cima de uma montanha, com o olhar perdido no horizonte, sonhando com o Brasil. Pensei então o quanto estamos necessitados em nós mesmos de uma revolução em busca de uma vida mais simples, que nos estimule a usar mais os sentidos e que traga alívio aos problemas da vida contemporânea que parecem insolúveis. No país, precisamos de estadistas capazes de construir democrática e conscientemente, sem bravatas e incidência, os sonhos inconscientes da nação. Privilégio e tragédia trafegam juntos na vida de todos, mas talvez sejam mais acentuados na vida do profissional de saúde. O farmacêutico tem como pressuposto básico cuidar do outro, mesmo que na história ficassem também gravadas as manchas provocadas por Capésios, chefe da farmácia de Auschwitz, e condenado por cumplicidade no extermínio de judeus, e Gregory Yagoda, farmacêutico acusado de envenenar vários adversários do Estado. Além das pessoas, as instituições de saúde também sofreram ameaças por uma situação saneadora, como se viu de forma recorrente no caso da Escola de Farmácia de Ouro Preto, que enfrentou diversas ameaças de extinção. Mesmo assim, seus professores e alunos fundaram cursos e escolas, publicaram livros e revistas, compuseram corpo técnico de indústrias e laboratórios, transformaram humildes farmácias em centros de cultura e civilização e, principalmente, lutaram pela dignidade profissional e pela melhoria das condições de atendimento à saúde no Brasil. Com dificuldades, persiste a consciência de que a saúde é necessariamente um bem coletivo, tal como devem ser a educação e outras políticas sociais. Resta aos farmacêuticos perceber que, para enfrentar com dignidade esses desafios, sua qualificação não pode se restringir a uma sólida formação técnico-científica. Necessita incorporar uma visão crítica da realidade e uma conduta social com responsabilidade ética. Ao invés de profissionais emocionalmente neutros, os valores humanísticos devem ser incorporados no atendimento como componente da cura. Ao invés de um profissional que busca apenas se afirmar pelo autoritarismo, é necessário um agente de saúde que seja parceiro terapêutico de quem sofre. Pairando sobre a trajetória do homem, desde a sua vida nas cavernas, aprendendo com a natureza a curar doenças e prosseguindo na saga dos alquimistas e no laboratório do cientista contemporâneo, subsiste a utopia humana de enganar a morte e prosseguir seu caminho rumo às estrelas. Esse é o nosso desafio. Muito obrigado. Boa noite.